passar para a parte aqui da ministração da palavra de Deus, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, nós vamos ler versículos de número 9 e o número 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Vamos ler. Diz assim: E foi Jabes o mais ilustre de que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores dei à luz, ou dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, foi o que ele disse. Ele disse o seguinte: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha feito. Observe, na tradução aqui atualizada, Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade. Que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Isso está em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. A história de Jabes é uma das histórias mais curtas, por que não dizer uma das mais curtas biografias da Bíblia, e também uma das... a câmera virou aqui. E também uma das mais sugestivas. Você observa que essa breve história ela está registrada aqui no primeiro livro das Crônicas, e diz que Jabes ele tornou-se, o mais honrado do que os seus irmãos, pois embora ele tenha recebido um nome que carregava um estigma da sua mãe, ele não aceitou a decretação de derrota através do seu nome, porque o seu nome levou o significado da situação em que a sua família se encontrava. Só ajeitar aqui. Glória a Deus. Então Jabes, ele sacudiu o jugo da crise. Ele buscou horizontes mais espaçosos na sua caminhada. E nós também podemos superar as nossas limitações. Nós podemos alçar voos mais altos. Nós podemos fazer avanços mais ousados, assim como ele. Nós podemos alcançar vitórias ainda mais consagradas, ou vitórias consagradoras. É tempo, irmão, de nós largarmos, desamarrarmos de todas as dificuldades do nosso passado, subirmos nos ombros dos gigantes, para olharmos para a vida com uma forma de uma visão ainda mais ampla, pegar as dificuldades e fazer delas um trampolim. Você não deve pegar as suas dificuldades, as suas provas, as suas crises, fazer ela como um chapéu mexicano bem grandão, um sombreiro que você vai andar só com a cabeça baixa, aquela sombra sobre você. Não, você tem que transformar as suas dificuldades em tapete para você pisar em cima delas. Jabes ele está rogando aqui em primeiro lugar a bênção de Deus. Jabes ele invocou o Deus de Israel. Jabes ele invocou o Deus vivo. Ele não invocou um ídolo morto.
Ou seja, este rapaz, ele foi à fonte certa. Ele foi à fonte certa, ele foi com o pedido certo e ele foi com a motivação certa. E o seu clamor é profundo. Ele diz que tu me abençoes, porque somente por meio da bênção de Deus nós podemos sair dos desertos áridos para os prados verdejantes, para os campos verdejantes. Somente pelo meio da bênção de Deus nós podemos curar os nossos traumas, nós podemos viver uma vida livre, nós podemos viver uma vida abundante e viver uma vida feliz. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescentará dores. Aleluia! O nosso Deus é aquele que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais, segundo escreveu Paulo aos Efésios. O nome de Jabes trazia uma carga pesada, mas em vez de ele curvar-se, em vez de ele ficar conformado com esse destino de sofrer, Jabes ele toma a decisão de pedir a bênção de Deus. Aleluia! Ele toma a decisão de buscar a Deus. Ele toma a decisão de orar ao Senhor. Ele reage. Ele não se conforma. Ele não entrega os pontos. Ele não joga a toalha. Ele não aceita passivamente a determinação do fracasso. Não. Jabes ele não entra pelos atalhos dos fracassos, dos miticismos, não. Ele não entra pelos corredores sinuosos da autoconfiança. Ele sabe que a questão não é autoajuda, é a ajuda do alto. Ele não busca resposta dentro de si, mas ele vai diretamente ao trono da graça. Ele roga a bênção de Deus, ele pede pela bênção de Deus, ele suplica pela bênção de Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é não nos conformar com a peça que a vida nos pegou, com aquilo que a vida nos taxou, com aquilo que nos apelidaram, com aquilo que lançaram sobre nós. Não, o nome dele é Jabes, porque aqui tinha dor, aqui tinha dificuldade, mas Jabes ele tem uma reação. Jabes ele entra em ação, ele vai aos pés do Senhor, ele roga pela bênção de Deus. Olha o que é que ele pede, ele diz assim, olha, a Bíblia diz, ó, e ele invocou o Deus de Israel, ele orou, ele buscou ao Senhor, glorificado seja o nome de Jesus. Que tu me abençoes, irmãos. Você tem suplicado a bênção de Deus? Você só tem reclamado, você só tem murmurado? Você tem suplicado pela bênção de Deus? Senhor, me abençoa, derrama sobre mim a tua bênção, a tua mão. Ele pede aqui, ele clama pela bênção de Deus. Ele reage, ele não entrega os pontos, ele não se conforma. Ele faz alguma coisa. Ele vai buscar resposta diretamente no trono da graça, ele vai orar ao Senhor. Sabe o que é que Jabes faz mais? Jabes ele pede para que Deus aumente a sua propriedade. Ele pede para Deus aumentar os seus termos. Jabes ele não era um homem acomodado. Observe que ele olhava para frente. Ele queria conquistar mais terreno. Aleluia. Ele queria alargar o espaço da sua tenda. Ele queria ampliar os seus horizontes, conquistar novas fronteiras. Olhe para longe, olhe para além da crise, olhe para além da pandemia, olhe por cima do Covid-19, olha para o alvo que é Cristo. Não basta você despregar, desamarrar as amarras do passado. Você precisa alçar voos mais altos em relação ao seu futuro. Deus te dará um futuro brilhante. Você não vai nadar e morrer na praia, não. Você vai avançar, você vai alçar voo. Jabes ele queria mais espaço, Jabes ele queria mais influência, Jabes ele queria mais trabalho, Jabes ele queria mais frutos e conquistas. O seu coração palpitava por vitórias mais expressivas, alvos mais arrojados, sonhos mais altaneiros. Aleluia! A bênção do Senhor, ele pedia a bênção do Senhor e ele pedia para ter mais espaço. De igual forma, nós precisamos ter sonhos mais ousados em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar e espiritual. Terrenos que ainda podem ser conquistados. Você juntamente com a sua família, você juntamente com seu cônjuge,
Você juntamente com seus filhos, você juntamente com seus pais, você juntamente com os seus irmãos. Muitos se acovardam, irmão, diante da crise. Muitos esfriam ainda mais diante da crise, baixa a cabeça diante da crise, entrega os pontos. Igual os espias de Israel, que eles temeram os gigantes lá da terra prometida. Eles foram e disseram, não somos nada diante deles, nós somos como gafanhotos. Eles se compararam a gafanhotos. Os soldados de Saul também fugiam do gigante Golias, não tinham coragem, eram covardes. Muitos se conformam com a crise e deixam de prosperar. A crise, na verdade, é um tempo de oportunidade. Ela revela os covardes e descobre os heróis. Vou repetir. A crise revela os covardes e descobre os heróis. Os covardes é conhecido quando passa por uma crise. E os heróis são descobertos também quando passam por ela. Diante da mesma situação, uns colocam os pés na estrada do sucesso e outros descem a ladeira do fracasso. Você está descendo ou está subindo? Deus ele não nos chamou para olhar para as alturas dos gigantes. Deus nos chamou para vencer os gigantes. Isaac, em tempo de fome, lá em Gênesis, a Bíblia diz que ele cavou poços. Se eu não me engano, Gênesis 36, por aí, não lembro, ou é 46. Mas Isaac, ele cavou poços, ele semeou na terra e colheu 100 por 1, na terra onde não tinha água. Porque enquanto todos olhavam para a crise, ele olhou para as oportunidades. Aleluia. Enquanto todos olhavam para a crise, ele via a oportunidade. Nós precisamos pedir a Deus, irmãos, para largar nossas fronteiras. Nós podemos ter uma vida mais consagrada. Nós podemos ser mais influentes. Nós podemos ser mais abençoadores. Podemos realizar obras mais excelentes. Nós podemos ser instrumentos mais úteis nas mãos do eterno Deus. Jabes, ele roga a bênção de Deus. Jabes, ele pediu que Deus aumentasse seus termos. Sabe o que é que ele pede mais? Jabes, ele suplica. Ele suplicou a presença de Deus. Observe o que diz o texto. Jabes foi mais honrado que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade. Porque a tua mão me proteja, aleluia, e não permita que eu seja afligido pelo mal. Ele roga, ele suplica a presença de Deus. Ele entende que seus sonhos não podem ser realizados se a mão de Deus não for com ele. Ele tem dependência de Deus. Ele não quer apenas coisas, ele quer Deus. Aleluia. Porque coisas sem Deus, meu irmão, não satisfazem a alma. Sem a presença de Deus não podemos caminhar vitoriosamente. A nossa maior necessidade é de Deus. Nós precisamos da presença do Pai. Observe e escute isso. A nossa jornada jamais poderá ser bem-sucedida se a mão de Deus não for conosco. Porque foi a presença de Deus que sustentou e protegeu o povo de Israel e o guiou durante 40 dias, ou melhor, 40 anos no deserto. É a presença de Deus que inunda a igreja. É a presença de Deus que inunda a sua vida. Inunda a igreja de ânimo, de força na sua caminhada pelos vales escabrosos da vida. Nós temos a promessa de Jesus, de Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estarei convosco todos os dias até
a consumação dos séculos, Jabes ele orou que a tua mão me proteja, que a tua mão esteja comigo. Ele diz aqui no versículo 10. Irmãos, nós jamais poderemos superar as dificuldades, vencer obstáculos e derrubar gigantes, vencer os inimigos de fora e os temores de dentro, se a mão de Deus não for conosco. A força para alcançarmos a vitória não está em nós, mas está em Deus, está nele. A mão que nos eleva a uma posição de influência não é o braço da carne, mas é a destra do Onipotente. É Ele que te ergue, é Ele que te levanta, é Ele que te dá força, é Ele que te dá poder, é Ele que te dá graça, é Ele que te dá unção, é Ele que te reveste com autoridade, é Ele que te protege, é Ele que te dá fortaleza, é Ele que derrama a sua bênção, é Ele que estende as suas mãos. Em quarto lugar, primeiro, Jabes, ele roga a bênção de Deus. Segundo lugar, ele pede que Deus aumente a sua propriedade. Terceiro, ele suplica a presença de Deus. Quarto, ele clamou pela proteção de Deus. Porque Jabes compreende que a jornada da vida é cheia de perigos, que há caminhos escabrosos, inimigos furiosos, temores assombrosos. Nós precisamos da proteção divina, porque Jabes ele pede o livramento do mal e do maligno. Ele orou: não permita, olha o versículo 10, e não permita que eu seja afligido pelo mal. Jabes compreende que somente Deus pode nos livrar das armadilhas do maligno. Jabes sabe que não se pode vencer sem a proteção do Altíssimo Deus. Por isso ele clama aqui, ele roga pelo livramento. Ele pede aqui o livramento não apenas do maligno, mas também da aflição decorrente da investida do maligno. Nós não temos força e nem armas suficientes em nós mesmos para entrarmos nessa batalha, mas com a força do eterno Deus e revestido da sua armadura, nós podemos triunfar. Nós podemos ter vitória. O texto de 1 Crônicas capítulo 4, o texto de 1 Crônicas capítulo 4 termina dizendo o seguinte, eu vou ler. E Deus lhe concedeu o que pediu. Aleluia. Eu vou repetir esse texto. É muito forte. E Deus lhe concedeu o que pediu. Ei, meu irmão, receba esta palavra aí na sua vida. Deus concedeu o que a Fátima pediu. Deus concedeu o que a Rosilene pediu. Deus concedeu o que o Wellington Gomes pediu, o que a Dayana pediu, o que a Gilene pediu. Deus concedeu o que o Júnior pediu. Deus concedeu o que o Roberto pediu. Deus concedeu o que a Cláudia pediu. Aleluia. Observe o texto, receba e toma posse. E Deus lhe concedeu o que pediu, porque Deus responde às nossas orações. Ele muda a nossa sorte, Ele transforma choro em lágrima, em choro em alegria, Ele transforma lágrima em sorrisos, Ele transforma vales em mananciais. Aleluia! Ele transforma o cerco do inimigo em uma porta aberta de esperança. Faça o que Jabes fez. Clame também ao Senhor esta noite. Você verá que um tempo novo poderá raiar também sobre a sua vida. Você verá que um tempo novo, um projeto novo, aleluia, surgirá na sua vida. O sol vai brilhar no horizonte, porque você não depende dos homens, você depende de Deus. Você depende exclusivamente de Deus. Olha a oração de Jabes. Se me abençoares muitíssimo, se meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que todo mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus lhe concedeu o que Jabes tinha orado. E eu creio que nessa noite Deus concederá o que você vai orar.
o que você vai pedir, o que você vai suplicar ao Senhor. Amém? Quantos estão me ouvindo, quantos recebem essa palavra, dá um glória a Deus, diga glória a Deus. Diga eu recebo, diga eu creio, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse da bênção de Deus. Reaja aí com alguma frase, com alguma coisa. Adore ao Senhor. Vamos orar. Vamos nesse momento entrar em oração, né? Estamos aí com alguns irmãos entrando, uns entram, outros saem, mas você está aí, vamos orar. E a gente sabe como a gente faz, né? A gente apaga as luzes. Então você não estiver aí, puder apagar a luz para orar, nós vamos entrar agora em oração. Reúna aí a sua família, procurando aqui minha palheta. Reúna a sua família, onde você estivesse, na sala, no quarto, não sei. Tenha o seu momento agora de oração, tenha o seu momento agora de devoção a Deus, ao nome do Senhor. Amém? Vou apagar a luz aqui, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor aí onde você estiver. Entra agora na presença de Deus. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Fique à vontade na presença do Senhor. Ele é poderoso. Ele é tremendo. Aleluia, glória a Deus. Vem do alto, lá do trono supremo, ricas bênçãos e promessas para os seus, e se espalham sobre toda a terra. Aqueles que estão a receber, confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, e em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Pede com sabedoria e espera em Deus, como Abraão, Davi, Jó, ele esperou. Pelo pranto de Ana deu-lhe o filho, ouviu Elias, também ouve o teu clamor. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante
teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta as madrugadas e clama pelo óleo da unção de Deus. Em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Tem paciência e espera em Deus, nele confia. Sempre te conserva santos no Senhor. E jejuma e deixa mais cair teu pranto, que na taça os anjos levam ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta as madrugadas e clama com o óleo da unção de Deus. E em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus. E em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Vitória que vem lá do céu. Oh, aleluia, que maravilha do céu. Que maravilha, Senhor, estar na tua presença. Oh, Espírito Santo, tu és a nossa fonte. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor poderoso, Rei da glória, aleluia, aleluia, aleluia. Meu coração busca o Senhor, quer Tua presença. Meu coração quer Te adorar, ser propício a nós e vem neste lugar, ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com Teu fogo, vem com Tua glória nesse lugar.